vai desligar o Wi-Fi, já era, hein? Agora caiu mesmo. Pô, eu hackeei o Wi-Fi do vizinho. Tudo bem. Quem é que tá falando? Ah, eu vi, o Lucas Borba. Beleza, Lucas. Bom, ó, no último conteúdo que a gente trabalhou sobre essas porcentagens de aumento ou de redução da produção. Isso foi o que? Uma atividade mais no sentido de introdução aos cálculos e também para poder ver como é que era aí a situação de vocês, né? Porque ainda nós não estamos assim num cálculo tão difícil, era uma coisa tranquila, porém era necessário que eu visse como é que estava aí o povo. Só que agora eu vou começar a entrar na parte um pouco mais aprofundada de produção e também vocês vão ver que essa matéria que a gente vai fazer hoje, aí o cálculo da capacidade Bom produtiva. dia, professor. Bom dia, eu te liguei aí, né? Beleza. Essa matéria da capacidade de produção, ela não é difícil, só que depois, na sequência, precisa entender um pouco mais a lógica aí para se calcular, tá? Então, na última matéria a gente viu sobre isso, que era até aí da primo do Ney Corporation, né? Olha lá, tinha capacidade de 15 mil. Aí ali vocês tinham que analisar o quanto que ele oscilou em cima aí da capacidade de produção. Então, primeira semana, que era 14.500. Isso daqui vocês já têm, hein? Da última aula, aí vocês têm anotado. Ó, 96,67. Como que a gente chegou na conta, né? Fazia aí a regra de 3. E aí, cruzando ali, né? Deixa eu fazer aqui o X, cadê? Vou pegar aqui o meu... Ó, 15 mil com X e o 100 com 14.500. E aí a gente chegava no 96,67. Todo mundo lembra disso, né? Tudo bem, né? Não preciso parar aqui. Pietra, você lembra? Fala, Alexandre. Sim, professor, lembro. Demorou. Beleza. Então, segunda semana, 90%, a mesma sequência aí, ou lógica, tá? Para se calcular. O negócio disparou aqui. Na outra ali, ó, dava 98, aqui em cima ficou errado de novo, mas enfim. E no final ali da última, 99. Isso foi o que a gente trabalhou no final da última semana lá, antes do recesso. Contudo, agora a gente vai entender como é que funciona a capacidade de produção das empresas, a capacidade instalada. Existe diferença, tá, quando a gente fala de capacidade instalada, porque a capacidade que uma fábrica tem não quer dizer que ela vai trabalhar sempre 24 horas usando todos os recursos. Então, vamos entender primeiro aí o que é a capacidade instalada. Bom, ela é a capacidade máxima aí de uma fábrica, né, ou uma unidade produtora. Ela pode produzir se ela trabalhar sem parar, né, ou ininterruptamente. Um exemplo que a gente já até citou em outro momento foi o da Uzi Minas, que eu falei que eles trabalham lá sem parar, 24 horas, tem vários turnos de trabalho, porque as pessoas entram, aí quando elas estão saindo, já está chegando, já tem outras pessoas trabalhando e passa o turno e a coisa não para, tá? Só que a capacidade instalada tem uma característica que ela não considera, além dela colocar aí que sempre a empresa trabalharia todo o período, ela não considera a questão de perda. Então, ela coloca sem que haja perda nenhuma. Claro que se isso fosse, né, 100% verdade em todas as empresas aí, seria uma maravilha, porque a gente não teria perda, então as empresas somente estariam aproveitando aí o máximo dos recursos, mas não é o que acontece, tá? Então, a capacidade instalada aí, ela seria a empresa trabalhando 24 horas, sem precisar parar, sim, sem precisar de manutenção ou sem ter perda aí de nenhum item no processo produtivo. Pode falar. Desculpa atrapalhar o senhor.
O senhor já não tinha passado esse slide aí? Aqui não. Ah, não, então eu confundi. É porque eu juro que eu já tinha visto essa imagem aqui desses 4 pontinhos. Ah, não, esse desenho sim, mas o slide não. Tá bom, Beleza, professor, beleza. obrigado. Nada. O que eu até tinha comentado foi sobre a produção, quando eu comecei a dar esse cálculo da regra de 3 aí, mas esse aqui não. Então, ó, para fixar a capacidade instalada, é eu trabalhando sem parar, sem prever manutenção, sem prever perda, tá? E não é o que acontece. Vocês, não sei se vão se lembrar, mas no começo eu tinha pedido uma pesquisa de alguns termos lá, foi tipo um glossário de produção. E eu tinha falado, acho que sobre manutenção lá num dos termos, tinha pedido para vocês pesquisarem. E aí, quando a gente tem manutenção, existem dois tipos, né? Que é a manutenção preventiva, que é aquela manutenção que vai ocorrer programada antes que dê o problema, e eu tenho a manutenção corretiva. Então, deu o problema. Aí eu preciso pegar, né? Tipo, eu não esperava que desse aquele problema. Pegar e arrumar na hora. É igual você tá lá andando de bicicleta, sua bicicleta tá tudo certinho, e aí de repente furou o pneu. Você não esperava, mas acabou acontecendo. Então, na capacidade instalada, ela não prevê que a fábrica no meio do caminho venha a ter problema, tá? Isso daí que ela trabalha é uma medida que ela é uma hipótese, tipo, na prática não acontece porque precisa parar. Por mais que você reduza ao mínimo possível ali para poder fazer a manutenção, para poder você fazer uma pausa. As fábricas elas têm lá as pausas programadas, mas ela é uma medida que também é usada aí dentro, né, da direção das empresas para tomar de decisão, porque ela começa a ter parâmetro aí sobre a sua capacidade e se vai ampliar ou não. Então, a gente vai ver agora aqui na sequência, deixa eu até colar isso daí, o exemplo do cálculo dela, mas só para que vocês fiquem sabendo. É igual quando eu dou até na aula de custos, eu explico para eles um cálculo lá que a Receita Federal não reconhece, mas eu explico para que eles vejam e tomem cuidado, né? Às vezes o cara vai na empresa lá e passam para ele a responsabilidade de fazer, ele está fazendo, ele nem sabe que aquilo lá é ilegal. Mas nesse caso aqui é mais por questão mesmo de estrutura, que a empresa não vai conseguir trabalhar 24 horas sem manutenção, sem pausa, sem ter perda, tá? Acontece, mas aqui você tem um parâmetro de qual é a sua capacidade aí de forma geral. Ó, o exemplo do cálculo da capacidade instalada. Bom até que chegou aí o Guilherme também. Bom dia, Guilherme. Olha lá. Uma empresa do ramo alimentício tem capacidade de produzir em um forno contínuo, né? Forno contínuo quer dizer que é sem parar, 2 toneladas de biscoitos por hora. Qual é a capacidade mensal instalada desta empresa? Então, para que a gente possa desenvolver aí essa capacidade instalada, vocês precisam pensar assim: quantos dias, se a empresa trabalha sem parar, que a empresa pode trabalhar no mês? Geralmente, quando a gente fala de quantos dias, até na aula de cálculo financeiro, não sei se vocês tiveram, a gente acaba usando 30 dias como medida base, aí, igual a um mês, tá? Então, seria 30 dias. A gente tem também a questão de horas por dia. Se ela vai trabalhar sem parar, dentro de um dia, nós temos 24 horas, certo? E aí a gente analisa também, ó, vou até colocar aí o cálculo, que eu estou colocando ali as explicações, ó, a quantidade que ela consegue produzir por hora. Então ela produz 2 toneladas por hora de biscoito. Um dia, que eu acabei de colocar no chat, são 24 horas, e 30 dias é igual a um mês. Um mês. Então, analisando a capacidade instalada dessa fábrica, ela consegue trabalhar durante o mês produzindo 1.440 toneladas de biscoito. Claro, hein? De novo, até para... Esqueci aqui o nome dela. Para a Nayara que chegou agora. Isso é uma medida hipotética.
Se a fábrica trabalhar sem ter perda, sem parar, sem precisar de manutenção, é 1.440 toneladas de biscoito que ela vai conseguir fazer. Mas lembrando que é necessário em algum momento fazer pausa, você tem perda, então você não vai sempre atingir esse objetivo e por isso que é considerado até impossível da empresa trabalhar nesse ritmo, tá? Tranquilo aí? Então você pega os dias do mês, a quantidade de horas e a quantidade que ela consegue produzir. Esse é o cálculo aí da capacidade instalada, que vai ter um para vocês fazerem agora na sequência. Alguém quer perguntar? Sim, não? Podemos, Gustavo? Então tá, ninguém falou, então agora é com você. Tá tudo certo, professor. Amém. Eu vou colar esse exemplo aqui no chat, até porque vocês podem usar como base para consultar. Bom, o exemplo, até vou já dar um adianto aí, né? Que a gente vai usar esse exemplo na sequência do outro cálculo. Então, se você quiser deixar um espação, então nem precisa copiar o exemplo depois, porque você só vai anotar a informação que vai calcular o segundo momento aí. Tá? Ó, o exercício é esse aqui. Uma confeitaria tem capacidade de produzir em um forno contínuo 100 toneladas do produto X por hora. Qual é a capacidade mensal instalada desta empresa? Então, agora é com vocês. E na verdade, gente, calma aí antes que vocês anotem aí. Aonde está 100 é 1, porque eu tinha alterado e eu esqueci, porque senão chegar lá no outro não vai bater, ó. É de 1 tonelada do produto X. Ajusta aí que eu vou colar isso daqui aí no chat. E peraí que vai aparecer, né? Porque eu tirei. E vocês têm 5 minutos para fazer, ou até menos, porque eu acho que nem precisa de 5. Bora, que eu vou até marcar aqui uns alunos para entrar na aula. Ô, professor, só uma pergunta. Vai ter o conselho agora à tarde? Olha, vai ter, mas como eu tava mais desde hoje cedo, tipo, focada nas aulas, porque eu tava com a aula no primeiro, eu nem abri os avisos, o Alexandre, mas eu sei que tem aviso falando sobre conselho. Acho que vai ter, sim. Você tá mal? Não, não, professor, tá doido? Se eu tomar, minha mãe me mata. E aí, já? Já. O representante vai ter que participar da reunião também, pelo que eu tinha ficado sabendo. Não é ou não? Ou já fez reunião com o Thiago, eu acho. Qual reunião, professor? O Thiago não fez reunião com vocês? Fez, mas acho que a nossa é só quarta-feira. Eu fui clicar aqui no microfone e sair da reunião sem querer. Que Não, você saiu não, tô te ouvindo. Ah, Não, tá, você tá saí falando da daquela Infinity, hora. Nada, se você tá entendendo, Gustavo. Eu falei que vai. O Alexandre perguntou da reunião do conselho e eu falei que vai ter, mas eu não lembro os dias, porque são várias reuniões que vão ter. Ah, tá. Ah, É porque o senhor falou, mas já? Aí eu imaginei que fosse relacionado a isso. Falei, eita, agora não, agora não. Não. tá tendo os conselhos, mas Só o conselho dos ETINs é só quarta-feira. Por enquanto são dos outros cursos e da extensão também. Entender. Bora aí? Amém? Calma aí, professor, rapidinho. Alexandre. Vai porque tá consumindo a gravação, que eu nem parei a gravação, porque eu achei que vocês iam fazer rápido isso. Bom, vai, enquanto isso eu olho aqui o recado.
Ai, marcaram a reunião também, ó, na outra ETEC agora. Só falar reunião que começa a pingar aí, reunião. Reunião, reunião, reunião. Parece que o governo faz uma reunião para marcar uma outra reunião. Achei aqui, ó, o aviso da diretora. Vamos ler. Ué. Já. Eu acho que consigo, professor. Então vamos lá. A galera colocou aí a resposta que eu fui vendo. Ó, dia 30 vai ter reunião pedagógica. Dia 30 é sexta-feira. Maravilha. Eu tenho aula com vocês dia 30. Beleza. Vou começar a corrigir, depois eu leio os outros. Ah, tá aqui, ó. Cronograma do conselho de classe. Hoje é dia 26. Hoje teremos administração, 1h30 da tarde. Marketing, 3 horas. Amanhã, não tenho nada. Quarta-feira, Etim de Logística, 1h30. E na quinta-feira, curso de informática. Então, a reunião de vocês é na quarta-feira. Tá bom? Bora agora, que eu vou começar a corrigir. Eu vou colocar aí, ó, para vocês verem. Isso daqui tá aqui que a diretora postou esse negócio. Coloquei aí, ó. Primo do Ney, dá uma bisoiada aí. E a Andressa. Bom, então, deu 720, tá certo. A galera colocou, porque 30 dias é igual a um mês, 24 horas igual a um dia, e 1 tonelada por hora. Por que eu uso hora, né? Porque como aqui está capacidade produtiva por hora, aí sim, agora se fosse capacidade produtiva por dia, aí vocês teriam que apenas usar o 1 ao invés de usar o 24. Tudo bem? Dúvida? Alguém ficou? Pietra? A Pietra colocou. Quem não colocou a resposta aí? Aqui você que está com uma foto de uma japonesinha, quem é? Beatriz, tudo bem? Fez? O Lucas, o Felipe fizeram, demorou. Bom, Beatriz, não sei se ela tá aí, mas ela não mandou a resposta. Luca, você colocou a resposta, Luca? Ah, beleza. Bom, vamos pro próximo então, que isso aqui é muito fácil, né? Agora a gente vai falar sobre a capacidade disponível. Então, ó, capacidade instalada é o quanto a empresa conseguiria produzir se ela trabalhasse sem perda 24 horas, sem nenhum tipo de pausa. Agora, capacidade disponível, que é a sequência. Bom, a capacidade disponível, ela é a quantidade máxima aí que dentro, né, durante a jornada de trabalho, a empresa consegue produzir, tá? Claro, também, igual o outro, sem levar em consideração qualquer tipo de perda, tá? Então, sem levar em consideração as perdas. Já é a quarta, quinta vez aí que eu falo de perda. Vocês entendem, né, quando eu falo de perda? Ou não? O senhor tá dizendo, tipo, despesa seria perda? Não, despesa não. Exemplo. Foi lá produzir e aí teve problema com a matéria-prima. Aí você teve uma perda, porque você acabou, né? A mercadoria ali que ia ser produzida tal, não deu certo. Você foi produzir e teve, de repente, um incêndio lá, e aí você acabou perdendo parte do que estava no estoque, ou parte da mercadoria que foi acabada, produzida acabada, né? Então, tudo isso é considerado perda. Isso entra até na aula de custos, tá? Mas como eu estou aqui colocando essas coisas de perda que não está sendo considerada, só para que vocês tenham ciência de que fatores, né, ou que elementos não estão sendo considerados. A capacidade disponível, então, é a quantidade que ela consegue produzir baseada aí na jornada de trabalho que a empresa adota.
Lembrando, hein, que tem empresa que ela adota um turno, 2 turnos ou 3 turnos, tá? Ó, vou colocar a tela preta aí. Peraí. Ó, um turno geralmente são 8 horas por dia. E aí você vai indo, né? 2 turnos são 16. 3 turnos, 24. Ok? Essa é a quantidade aí, claro, até porque, né? Se é 8 horas, não tem como você ter mais que 3 turnos num dia. A não ser que a empresa ela adote a jornada de 6 horas. Algumas empresas até aí da indústria aí de Cubatão, elas adotam uma jornada de 6 horas por dia. Porque aí acaba tendo 4 turnos. Até porque, né, eles trabalham de forma contínua, ininterrupta, né? Vamos lá para a gente fazer esse cálculo aí da capacidade disponível. Esse aqui é uma continuação do exemplo que a gente tinha feito. Então, assim, espera aí que eu estou até vendo onde está o meu. O fabricante de biscoito que tinha aí a capacidade de 720 horas mensais instaladas, ele pode, se ele for trabalhar em um turno, 8 horas por dia, 5 dias na semana e 4 semanas. Ele consegue trabalhar 160 horas mensais, tá? Isso assim não é quanto que cada funcionário vai trabalhar. Isso é de forma geral, ok? Então, um turno com 8 horas, 5 dias por semana, a capacidade disponível vai ser de 160 horas. Mas a gente tinha feito a conta lá, tal, tinha dado um valor maior. Sim, mas nesse caso ele só está trabalhando 8 horas por dia. Por isso que eu tinha falado, na verdade esse do 720 era da confeitaria, né? Não tem como ele trabalhar sem parar. Então, essa quantidade aí é calculada baseado em apenas um turno de trabalho. Ok? Por isso que eu desenhei ali. Nossa, tudo bem. Fala para ele se cuidar aí, ir no pediatra, no médico, sei lá onde é que vai. Bom, e aí, continuando, para 2 turnos, nós temos a mesma conta, mas a diferença é que aí você vai multiplicar ali, ó. Ó lá, vai colocar o 2, ou você colocaria o 16 aqui, né? Ó. Por quê? Com 2 turnos quer dizer que eu vou trabalhar com 2 de 8 horas. Tá? Ó, 2 turnos diários, que são aí, né, 8 horas, com 5 dias por semana, e 4 semanas, já aumenta para 320 horas. Tranquilo? Tranquilo. E, obviamente, né, Tranquilo, professor. Boa. Dando sequência aqui para o último, eu vou colar isso daí para vocês. Mas dando sequência para o último, que são 3 turnos. Então, mesma lógica, 3 turnos. Vou colocar o 3 à frente, porque são 3 turnos de 8 horas, 5 dias na semana, por 4 semanas. Só que quando a gente pensa em produção, não acaba aí, tá? Porque a fábrica ainda, ela pode usar uma outra tática, que seria dela trabalhar sem parar. Literalmente, assim, se vocês olharem aqui o do 3 turnos, se você olhar aqui, ó, cadê o do 3 turnos? Ó, ele só tá trabalhando 5 dias na semana, tá vendo aqui? Ó, tem aqui, ó, 5 dias por semana. Eu consigo ampliar isso? Sim ou não?
Consegue. Para 6 ou para 7. Uhum. Perfeito. Então, por mais aqui que eu tenha colocado aí, né, 1, 2 ou 3 turnos, mas a empresa ainda consegue ampliar isso. Vamos supor a indústria fabricante de álcool em gel, fabricante de máscara, luva, precisaram atender a demanda. Então, eles provavelmente aí tiveram que ampliar, se não tinha como ampliar a capacidade em máquinas, né, tiveram que ampliar aí a quantidade de turnos de trabalho. Então, uma outra forma, se eles já atingiram isso daqui, né, trabalhando 24 horas por dia, 5 dias na semana, eles podem usar mais uma forma, que seria 4 turnos. O 4 turnos seriam, né, os 3 turnos lá. Lembra que eu coloquei ali o desenho da 24 horas, né? Então, trabalhando 24 horas, cada turno de 8 horas, né? 7 dias por semana, tal. Mas cada funcionário tem o seu descanso, mas com o diferencial que eu colocaria 4 equipes. Então, 4 turnos, ele está ligado aí a você colocar 4 equipes, você coloca mais uma equipe que vai ficar cobrindo as folgas daquele pessoal. E aí, com isso, ó, aqui na conta, eu trabalharia 7 dias por semana, que está até aqui, ó. Eu trabalharia 7 dias por semana. Então, quando vocês verem isso de 4 turnos, quer dizer que seriam 7 dias por semana, tá? Então, 1, 2 e 3 turnos só trabalham 5 dias por semana. Se você vê 4 turnos, quer dizer que vai trabalhar 7 dias na semana, ou seja, todos os dias, ok? E aí, nesse caso, todos continuariam trabalhando 8 horas por dia. Aí eles montam, né, aquelas escalas tal da equipe, coisa do tipo para poder a galera aí poder trabalhar. Alguém quer perguntar? Só, Fale aí. professor, esse 4 na conta, depois do 7, ele seria referente ao quê? Eu me perdi nessa parte. O 4 Tá ali, 3, x, aí parênteses 8, 7 e o 4. O 4 seria é referente ao de quê? semanas. Por Ah, exemplo, você tem 4 semanas no mês, geralmente, né? tá, entendi. Valeu. Então, se você pensar assim, algumas semanas a gente pode ter até, alguns meses, desculpa, a gente pode ter até 5 semanas, é porque às vezes começa, vai no meio da semana, ou tipo na sexta-feira começa o mês, aí dá 5 semanas porque ele termina lá na quinta semana tal. Mas em resumo a gente tem 4 semanas, em base assim, né? Então seria isso, de 4 semanas, porque não vai dar 5 semanas cheias. Bom, Beleza. agora vocês vão fazer aí o cálculo. Deixa eu colar isso daí no chat que eu não colei. Vocês vão fazer o cálculo baseado nisso da capacidade disponível para a gente poder chegar aí no próximo, tá? Então, o cálculo é a mesma coisa do que está aqui. Isso, as semanas do mês, Pietra. O cálculo é a mesma coisa do que está aqui nesses exemplos, aí nesses 4 exemplos, só que vocês vão ter que ver o que está aqui pedindo. Olha, eu vou dar o tempo aí para vocês. Tem um detalhe até aqui, né? Que até isso que você falou aí do 4, eu acho que foi o Gustavo, né? Se você pensar, né, 4 vezes 7 dá 28. Ele não bate os 720 horas por causa dos 28 dias. Quando, na verdade, né, seriam 30 dias. Mas aí usa-se assim para poder facilitar o cálculo e aí você tem mais aproximado o valor, tá? Só para deixar, porque provavelmente você deve estar pensando que não está batendo aí os dias. O exercício é esse aqui, ó. Confeitaria com 820 horas de capacidade, trabalha 8 horas aí no turno, 6 dias por semana, ó, e possui capacidade produtiva de quantas horas mensais, trabalhando 2
e 3 turnos. Então você vai ter que fazer 2 contas. Você vai ver, trabalhando 2 turnos, qual é a capacidade, e trabalhando 3 turnos, qual é a capacidade. Lembrando que são 6 dias por semana que ela trabalha. Não é nem os 5 que a gente usou e nem os 7 que a gente usou nesse último. Tá? Então eu vou dar o tempo aí para vocês fazerem as duas. Vou até pausar a gravação, que aí eu